Prontinho. Então, bom dia a todos e todas. Nós estamos no nosso curso de Gestão 360 Graus, que é a versão avançada de uma proposta metodológica que vem sendo trabalhada na primeira região, fundada e concebida pela desembargadora Gilda Sigmaringa Seixas, em parceria com o desembargador Jamil Rosa de Jesus Oliveira, diretor desta escola. É um prazer enorme apresentar a aula de hoje, a aula que fecha a trilha B do nosso curso, o nosso curso que é composto de uma trilha comum, depois duas trilhas, a trilha A e a trilha B, para ao final irmos ao módulo integrador, que diz respeito o módulo integrador é justamente o módulo comum, depois as trilhas A e B, e o fechamento do curso será amanhã. A aula de hoje é a aula B8, né? A aula da trilha B, só para relembrar, o título da trilha B é Tecnologia, Inovação e Metodologias Ativas. E a aula que se inicia agora é Legal Design e Visual Law na prática. A instrutora docente é Eduarda Pedigão Coura, assessora de inovação do gabinete do desembargador Saboia, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O programa ementa da aula é Design centrado no usuário, acessibilidade, resolução do CNJ 347 de 2020, Visual Law, redesenho de documentos judiciais e ferramentas práticas. Eduardo Pedigão é um dos grandes expoentes, uma das grandes lideranças da inovação judicial no Brasil, vencedora de premiações nacionais e com quem eu já tive a oportunidade de compartilhar muitas experiências. Gostaria aqui de dizer que eu a conheci por intermédio do colega e professor Fernando, que é um dos coordenadores desta aula, e assim como eu, Gabriela, Mara, desembargador Jamil, toda a equipe da escola é fã e admiradora desta pessoa. E nós estamos aqui orgulhosamente apresentando, porque a Eduarda faz um trabalho extremamente diferente de todos os trabalhos que vocês já viram. Ela é uma assessora de inovação dentro de um gabinete judicial. Então, isso já quebra completamente barreiras atuais. É fora do tradicional e, além disso, significa que a inovação pensada todos os dias no gabinete judicial do desembargador Saboia. Infelizmente, o desembargador, por questões pessoais de saúde, não pôde ministrar uma das aulas para o nosso curso, é também alguém que merece todos os elogios, porém ele nos emprestou aqui um dos seus grandes talentos. Né? Tanto Eduarda quanto Ellen são pessoas que nós admiramos e gostamos muito, sobretudo porque elas saem do óbvio e buscam sempre trabalhar com um judiciário totalmente diferente e melhor. Isso que é mais interessante. Quer falar alguma coisa, Fernando, antes para a gente começar? Não, eu faço votos à tua fala, que foi brilhante, e é só isso, enfim, são profissionais assim que merecem todo o destaque, na verdade, que trabalham na perspectiva do compartilhamento e não da retenção de saberes, e isso para nós é sempre de extrema relevância. Então, obrigado pelas palavras, doutor Hugo, apresentando sempre de forma muito brilhante, e tenho certeza que a aula da Eduardo vai ser uma aula incrível. Com a palavra, a nossa professora, Eduarda Perdigão Cura. Olá, pessoal, senhores, senhoras, bom dia a todos e todas. Estou tão feliz hoje de estar aqui com vocês. E assim, para falar a verdade, eu dei uma olhada, sabe, na programação geral, né, do programa 360 de gestão e, cara, é até difícil de ministrar uma aula depois de muita gente boa que teve aí, tá? Eu vi que foi o Jorge Malmsten, eu vi que foi o Rafael, doutor Rafael Leite. Não, só fera, gente. Até assim, eu fico. Quem sou eu, né? Perto dessas pessoas. Então, assim, são grandes amigos, grandes colegas de trabalho, já fizemos alguns trabalhos juntos, então eu também me sinto honrada pelo convite
E gostaria, né, de compartilhar com vocês um pouquinho também do que eu faço, né, não só na parte de legal design, mas também trazendo inovação junto, porque querendo ou não, o pensamento do design é ele que move, né, a inovação por trás. Aí você pode pensar assim, ah, poxa, é desenhar, né? Não, é criar. Design é você criar alguma coisa, seja no ambiente judicial, seja no ambiente tecnológico. Então, é super possível. Estamos aqui aprendendo todos os dias, inclusive no gabinete, e estamos tendo muitos resultados bons. Então, assim, nossa, apareceu aqui uma notificação que estava sem áudio, mas conseguem me escutar ainda? Tá perfeito, Segue? tá direitinho. Sim, perfeito. Tô vendo Ah, perfeito. ok. Pessoal, eu sei que o workshop se chama, né, Legal Design e Visual Law na prática, mas assim, eu preciso confessar para vocês, a coisa mais difícil hoje, né, em termos de Legal Design e Visual Law, é a mentalidade por trás, sabe, das ferramentas. Porque o que acontece? Se eu fosse ministrar para vocês um workshop especificamente de ferramentas, com uma semana atrás eu já estaria velha, tá? No que eu iria ensinar para vocês. De uma semana para cá, inclusive, essa plataforma de workshop foi um aprendizado recente meu. Então, assim, foi um estudo recente de design engineer que mistura a área do design com a programação. Então, assim, é uma coisa super nova, super recente, que eu também vou compartilhar com vocês. Então, assim, foco hoje vai ser trabalhar essa mentalidade dentro do legal design e dentro do visual law, porque vocês vão ficar imunes à ferramenta. Qualquer ferramenta que vier, vocês vão conseguir dominar. Então, e é a parte mais difícil de se ensinar, confesso. Então, terei um baita desafio aqui da gente conseguir trabalhar juntos essa mentalidade, para que vocês consigam entender sobre o que se trata, entender o que vocês conseguem fazer no dia a dia jurídico, quais os limites, quais são os riscos, quais são as oportunidades. Então, nós iremos juntos nesse caminho. Primeira coisa, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, e aí eu vou pedir, por gentileza, né, que vocês façam um login na plataforma. Todo mundo conseguiu verificar no chat e acessar a plataforma? Vai me dando um joinha, vai comentando no chat, pode ficar à vontade. Só para a gente tentar entender aqui se está todo mundo na mesma página. Deixa eu dar uma olhadinha. O login é feito com o Google, tá? Quando vocês entrarem e acessar a plataforma, vocês vão conseguir entrar com uma conta Google. Então, vocês vão ir entrando aqui na plataforma. Estou até vendo que já tem algumas pessoas entrando. Tem 3 alunos meus aqui que são fictícios, tá? Não se preocupe, vocês vão ganhar deles rapidinho, que é o gatinho do meme, a queridinha, né? E, e uma outra também que eu não estou vendo agora, que já passa. Ah, a Caramela, a Caramela. Muito bem, tá entrando os pessoal aqui. No lobby, Nicolas, Gabriela. Eu vou ir aguardando para todo mundo ir entrando, tá? Ah, claro, posso enviar sim, só um minuto. Nada, nada. Pessoal, só para eu entender se estamos na mesma página. Entendo que aqui o público hoje é um público mais C-level, autoridades, gestores, né? Então, assim, vocês vão ter uma visão diferente, né, sobre o workshop de hoje, porque tão importante quanto executar é liderar essas mudanças. Então, vai ser muito interessante para vocês terem a noção do que é possível fazer, mesmo que não sejam vocês no dia a dia que irão executar, mas estando todos na mesma sintonia, entendendo o que é, como podemos fazer, vocês vão abrir um leque muito importante, né, na atuação judicial.
Então, deixa eu dar uma olhadinha de novo na plataforma. Já está entrando mais pessoas aqui. Ok. Vocês podem até seguindo já preenchendo o perfil de vocês, tá? Duda, qual é esse código de acesso? Ah, eu vou passar agora para vocês. Assim que Tá. vocês conseguirem logar. Turma 01. Turma 01, LS e VL. O código. Vocês vão conseguir ir entrando no workshop aqui. Quem não conseguir acessar a plataforma, pessoal, não tem problema, mas o ideal é que vocês entrem, porque nós vamos, de certa forma, todo o workshop passar por fases dentro da plataforma, tá? Nós vamos ter aqui alguns quizzes, aqui algumas perguntas de teste de conhecimento, vai ter a parte de um pouquinho da aula expositiva, que é a aula teórica, depois teremos intervalo, depois vamos ter atividades práticas dentro da plataforma, tanto de Legal Design quanto de Visual, e aí eu vou gerar um certificado para vocês no final do nosso workshop, tá? Deixa eu até modificar aqui, só passar a minha visualização suas para outra tela para não atrapalhar. E eu quero ver quem que vai conseguir os pontos aqui da jornada de pedras preciosas. Eu estou no último nível aqui, mas eu sei que vocês vão me alcançar rapidinho. Vocês vão conseguir ter todo o histórico aqui, tá? Da jornada de evolução de vocês. E vocês vão evoluindo o valor aí conforme nós formos começando a plataforma. Deixe-me ver. Tem alguém que está com dificuldade, pessoal? Não carrega a plataforma? Deixa eu dar uma olhadinha. O que que aparece para você, Verônica? Só não carrega mesmo? Só não carrega. Eu vou tentar entrar aqui de outro dispositivo para ver se eu consigo. Você usa aqui navegador. Se puderem focar no Chrome, facilita. Vou tentar entrar aqui pelo Chrome. Ok. Podem Como é que eu desmutar à consigo vontade, tá? virar a Agatha, hein? Porque eu fiz 45 pontos, eu preciso de mais 5 para chegar à Uai, Agatha. vai ter que ir na fase do workshop, inclusive na parte de Ah, perguntas, workshop, tá bom. doutor Hugo. Inclusive, as perguntas, quem responder mais rápido, né, ganha mais pontos, inclusive. Então, tem toda uma lógica trabalhada por trás. Outra coisa que eu tinha comentado, né? Assim, não se preocupem, tá? Em relação a não conseguir. O ideal é que estejam todos aqui participando, mas se não conseguir, não tem problema. Vocês vão conseguir acompanhar através da minha tela, tá? Porque do mesmo jeito que eu tenho a função ali de administradora da plataforma, eu também consigo ver o que os alunos estão fazendo. Então, desenhei para que alguém conseguisse acompanhar, mesmo que não conseguisse entrar na plataforma, tá bom? Mas Verônica conseguiu carregar? Podem desmutar também, viu, pessoal? Vai ser bem dinâmico, vai ser bem em troca mesmo. Então, sempre que precisar falar alguma coisa, sintam-se à vontade para desmutar o telefone, o microfone, tá bom? Ah, tudo bem, então. Então, eu vou começar a administrar aqui. Eu vou liberar a primeira fase, pessoal, que é a fase do quiz sobre o legal design e Visual. Primeiro ponto, não se preocupem com acertar ou errar nessa primeira fase, é mais para balizar mesmo, que vocês já conhecem sobre o assunto, são perguntas tranquilas, então não se preocupem, tá? Eu vou liberar aqui a fase e vocês podem entrar. Já estou vendo que tem o pessoal entrando aqui. Na hora que entrar o máximo de pessoas,
conseguir visualizar, a gente inicia. Para ser bem dinâmico aqui, isso é disputa em tempo real. Quero ver se já tem gente que já está era no assunto. Andou estudando, que eu sei. 17 pessoas. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui tentando logar. Ok, ok, ok. Ó, detalhe, pessoal, assim, quem quiser participar ativamente tem que entrar agora, porque o que acontece? As fases são ativas. Terminou a fase aqui, terminou a fase. E completa o certificado quem tiver participado de todas as fases, tá? Então, assim, iniciei, enquanto tiver, né, mostrando o quiz, vocês conseguem participar, mas se encerrar o quiz, por exemplo, não tem jeito mais de vocês participarem do quiz, tá? Então, eu vou dar mais 2 minutinhos para o pessoal entrar e a gente já vai começar. Que aí já vai ter se adaptado mais na plataforma, já vai ter se ambientado mais, então vai ficar mais prático ali. E assim, claro que erros podem acontecer, porque como eu falei, esse é um teste também, até para mim é um aprendizado, né? Então, para vermos se a gente vai conseguir fazer esse conhecimento de uma maneira mais dinâmica. Tem várias pessoas já que a gente dá para brincar bastante. Irei iniciar então. 2, 3 e valendo! Para você, o que melhor define legal design? Lembrando que se vocês, quanto mais rápido vocês responderem, mais pontos vocês ganham, tá? Não é querendo botar pressão, não, mas já, já colocando. Olha, já teve gente que botou aqui. Um voto em aplicação de técnicas para tornar documentos jurídicos mais compreensíveis. 8 votos aqui em abordagem interdisciplinar, né, que incorpora ali o pensamento de design ao direito, permitindo a criação e evolução de soluções jurídicas centradas na experiência do usuário. Parece que essa aqui está ganhando, hein? Olha. Bom, eu vou revelar a resposta já, viu? Uma coisa que eu não coloquei aqui que eu deveria ter colocado, mas, gente, eu fiz essa plataforma em 6 dias, tá? Então, assim, tem muita coisa que pode ser melhorada, mas para 6 dias de trabalho, uma plataforma que normalmente, sem inteligência artificial, uma plataforma assim, pessoal, demoraria cerca de o quê? 4 meses, 5 meses. Então, assim, vocês verem como que o ganho de IA, até para a parte, né, de legal design, de prototipação, melhorou muito. Então, bacana demais. Vamos revelar? Olha, vamos ver quem está ganhando. Tiago está ganhando aí no ranking ao vivo. Depois vem o Rick, respondeu rapidão também, 17 segundos. Guilherme, primeiro então, lugar por enquanto aí tá o Rick, o Tiago, o Rick e o Guilherme. Vindo aí pela Camila, Alexander. Olha, gente, vocês estão rápidas as respostas, viu? Oi, Renata, o que está acontecendo? Você tentou logar pelo Chrome? Enquanto tá rolando, pode tentando entrar, tá? Pode ficar à vontade. É porque tem que clicar aqui na parte inferior direita. Dentro da página principal, parece que o primeiro estágio do quiz está ainda com cadeado. Aí quem ficar clicando ali não vai conseguir entrar. Não sei se deu para entender. Tá. Porque tem assim, tem 8 fases, algumas fases, né? Aí a primeira fase Sim. ainda está bloqueada. Só que eu cliquei nesse ícone que aparece aqui na parte direita inferior, quiz sobre legal design, ir para o quiz. E aí você conseguiu ir pelo eu card fiquei, aqui. é, Interessante. Será que aí é uma coisa que eu preciso validar depois, né? Dentro da minha. Mas está tá liberado. liberado, né? Pois é. É.
Pode ter sido isso. Mas é experimentos, gente. Experimentos e tá em tempo real, sim. É vocês no teste aqui completo. Bora para a próxima. Para vocês, qual é o principal objetivo do legal design? É garantir soluções jurídicas mais compreensíveis, úteis, centradas nas necessidades reais do usuário? Ela é tornar a comunicação jurídica mais clara e acessível para diferentes públicos? O que vocês acham? Ó, a letra A tá ganhando, hein? Vocês estão rápido, eu tô achando que vocês estão rápido demais. E olha que tá de manhã cedo, tá sensacional. Olha, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu vou revelar a resposta, hein? Então vamos embora. Vamos ver quem tá. Gente, olha só. Ó, Gabriela passou aqui, a galera. Daniel também. Tiago ainda segue na liderança. Ó, doutor Hugo também tá subindo, hein, doutor Hugo? Você tá querendo o ranking, né? Que eu sei. Mas pessoal, é a garantir mesmo a criação de soluções jurídicas mais compreensivas, mais úteis, centradas nas reais necessidades. Não dá para ser por achismo, tá? A gente vai falar muito sobre isso. Tem formas da gente validar uma coisa está sendo efetiva ou não, seja por meio, né, de alguns testes específicos que a gente consegue criar, mas realmente é garantir que essas soluções jurídicas, né, elas se tornem mais compreensíveis, úteis, fáceis de encontrar, fáceis de usar. Então, isso rege, são princípios essenciais ali do legal design. Bora de próximo, então, que vocês estão tão fera. E quais são as áreas que o legal design combina? Vamos ver se vocês estão sabendo quais são as áreas aí que o legal design combina. Ó, direito, design thinking, experiência do usuário e tecnologia. Vamos ver, tá ganhando disparado, hein? Direito, design gráfico, comunicação visual. Vamos ver? Vou revelar, hein? Normalmente está sendo a média de 30 ali respostas, 30 perguntas que já está dando. Ó, tá subindo o número de respostas, pessoal. Começou a entrar bem mais, hein? Vou esperar, então. Ver se tem mais respostas. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vou aguardando, porque está finalizando a primeira parte do quiz, né? Vou revelar. É isso mesmo, pessoal. Une ali direito, né? Design thinking, experiência de usuário, que a gente chama de UX, e tecnologia. Por que design thinking? Porque o que acontece? Margaret Reagan, ela foi uma das primeiras pessoas que falou sobre legal design, sabe? No mundo. Então, o que ela pensou? Foi dentro da universidade, né, de Stanford e depois de Oxford, foi contaminando. Por quê? Ela trouxe alguns princípios do design thinking para o direito. Foi daí que começou a conversar para que serviria legal design, né? Por que que design é importante no ambiente jurídico? Foi a partir dessas pesquisas que eles foram construindo, que foram identificando, né, que poderia unir, né, a construção de soluções ali para o universo jurídico, que também precisava, né, para ir além, né, da atividade jurídica. E aí eles foram medindo se isso tinha ganho, se isso não tinha ganho, né? Então, Margaret Reagan, ela é precursora nisso e foi uma figura muito importante para o legal design ser conhecido como é hoje. Bora de próxima. Por que que a linguagem simples é um elemento importante no legal design para vocês? É porque ela melhora a organização textual dos documentos? É porque reduz o número de cláusulas? Ou porque, nossa, você já, gente, olha só como é que internalizou, já foi para 90, já foi para 96, todo mundo voltando ali, porque permite que a informação jurídica seja compreendida pelos usuários para os quais ela foi criada, independentemente da sua formação técnica.
é sobre isso, é sobre trazer facilidade, trazer conhecimento, né? Trazer, de certa forma, todo o arcabouço que é necessário para que uma pessoa consiga exercer seus direitos e também saber os seus deveres, né? Então, meus parabéns! Vamos ver o ranking, quem está ganhando. Gente, Thiago aí segue na liderança, Gabriela em seguida, depois a Gienda. Olha, gente, ó, doutor Hugo, te passaram, viu? Queria falar nada não, mas te passaram, foi mais rápido. Então bora encerrar essa primeira parte do quiz. Era mais para balizar mesmo o conhecimento de como que vocês estavam em relação ao legal design. São perguntinhas ali que vão nortear, tá, a parte teórica. Claro que eu vou dar uma aprofundada maior com vocês, mas é além para descontrair, né, um quebra-gelo aí legal, a gente consegue é, é, ir balizando. Vocês podem consultar esse espelho de perguntas, vocês podem baixar para salvar isso, tá? Vocês conseguem fazer o download aqui, se vocês quiserem, do que vocês responderam e qual que é a resposta correta, tá? Então, vocês podem voltar, clicar em voltar para o workshop. E aí, sempre que vocês quiserem, vocês podem acessar ali o espelho. Eu vou liberar agora as perguntas sobre o Visual, tá? E aí, vocês podem vir comigo. Tá liberadinha a entrada, e aí eu vou aguardando vocês entrarem. Lembrando que o ranking tá todo vapor aí, viu? Gente, mas vocês estão rápido mesmo, já tá todo mundo na sala quase. Aguardando mais uns minutinhos para começarmos. Tem ali uma média de 30 pessoas e aí a gente começa. Agora eu quero ver se vocês estão sabendo aí o que é Visual Law. Já identifiquei que vocês estão sabendo, né, sobre legal design. E agora eu quero ver Visual Law. Para você, o que melhor define Visual Law? É a aplicação do design gráfico em documentos jurídicos? É a simplificação do direito por meio de imagens e ícones? É uma sub-área do legal design que foca ali no uso dos recursos visuais? Ou é uma estratégia de comunicação? Vou esperar um pouquinho. Não está conseguindo, Edson? Você consegue ir por o quiz pelo card, igual o doutor Hugo conseguiu? Não conseguiu o link ainda. Seu microfone está desligado, Eduardo. E agora? Conseguem me escutar? Ok. Ufa, gente. Ellison, eu estava falando que dá tempo ainda de vir disputar ranking e alcançar o doutor Hugo, tá? Dá tempo. Pode entrar. Vou revelar, pessoal. Bom, é sim uma sub-área do legal design. Muitas pessoas confundem, né? Às vezes o que é legal design e o que é o visual law, né? O legal design é uma área muito ampla, pessoal, muito ampla mesmo. Se você pegar todo o estudo, né, da parte de design de experiência de usuário para aplicar no legal design, é quase que infinito. Ali envolve ciências comportamentais, envolve vieses cognitivos, estudo de cores, estudo de tipografia, hierarquia. Tem muita coisa, tem pesquisas com usuários, testes de usabilidade, uma infinidade, tá? De coisas. Só de MBA fiquei 3 anos, né? Então, assim, explorar em 3 horas é um desafio muito grande, mas como eu falei, o primeiro passo, a basilar, eu quero trabalhar com vocês, que é a mentalidade, tá? O código de acesso, deixa eu digitar aqui, turma 01 LS
Ivete. Bora de próximo. Qual que é a principal diferença entre o Visual e o Legal Design? Acabou que eu quase que dei a resposta aqui, né? Mas vamos lá. Vamos lá que tá... Ai, gente, eu e minha boca, né? Entreguei a resposta dessa pergunta. Não valeu, vou anular. Mentira. Vamos ver, então, quem clicou mais rápido, né? Então, essa vai ser o ponto de equilíbrio. Mas é assim, pessoal, é uma abordagem mais ampla para a criação de soluções jurídicas. Aí entra toda aquela fase do design thinking, né, que é o duplo diamante, desde entender um problema até você definir o que será feito, depois prototipar, depois, assim, é um aprendizado e um caminho muito longo, inclusive de ferramentas, né, e técnicas disponíveis. Mas sim, é isso aí mesmo. Vamos ver. Olha, nessa aqui o Jorge Castro tá liderando o ranking. E aí veio o Thiago tá com um clique nervoso aí, viu? Depois a Camila, a Gislane, ó, doutor Hugo aí, Guilherme. Bora que dá tempo ainda, cada segundinho importa aqui na resposta. Qual desses elementos que não fazem parte do Visual Law? Bora lá. Essa foi fácil, né? Essa foi fácil, né? 18 votos voando. Realmente, essa foi uma pergunta bem tranquila, mas assim, o que acontece? Você consegue automatizar, tá? Algumas coisas do Visual Law, inclusive. Então, assim, é possível você automatizar de certa forma, mas ele não é um elemento, como dizer, primordial para você levar em consideração na hora de você criar um Visual Law. Então, você consegue fazer sem ele, né? É isso mesmo, vamos ver. Olha, o Thiago tomou o posto dele de novo. Camila tá em segundo agora. Gislaine em terceiro. Gente, vocês estão clicando rápido, tá? Estão perdendo pouquíssimo tempo de diferença. O Thiago tá nervoso aí. Bora de próximo. Por que que o Vision Law é considerado aí uma ferramenta de acesso à justiça? Primeira, né? Ninguém vai clicar na primeira, não, né, gente? Lá, vamos lá. É porque reduz o custo? Também, também. Mas aí depende do ponto de vista. Mas a resposta que é o mais ideal é a letra C mesmo, que ela reduz a carga cognitiva, que é necessária para a gente compreender e reter informações, inclusive tem partes, né, do Visual Law que a gente entende como heurísticas, né, de Nielsen, Jacob Nielsen, é o pai ali do design, e ele fala que até o paradoxo nosso de escolha, se a gente tiver mais de 7 opções, a gente trava em termos cognitivos. Então, assim, para vocês verem que tem todo um estudo por trás, tem toda uma ciência por trás. Não é algo aleatório. Então, vocês vão ir percebendo, conforme, né, o nosso workshop, que a intenção importa, tá? Principalmente em termos de visual law. Bora ver quem que encerrou e ganhou? Olha, Tiago de novo. Tiago Tiago ganhou os dois quiz, hein? Gente, vou ter que mandar doce de leite de Minas e queijo canastra para ele. Sem ficar com ciúme, viu? Ele tá roubando, ele sabe as perguntas antes da gente. Onde é que foi que tu conseguiu as perguntas, Thiago? Hein? Fala logo. Ai, gente. Ô, Genda, ele tá roubando, Genda. A gente tem que provar isso daí, hein?
Ai, gente, mas tô adorando. Vocês estão fera. Você também tá. Olha só, o clique da agenda foi 14 segundos, a média tá muito rápido. Então, assim, parabéns mesmo. Bora voltar para o workshop. Tudo chute. Sei. Pessoal, eu vou iniciar agora. Eu espero assim, vocês acharam divertido ter alguma coisa assim para descontrair no início? E assim, é pegando já um feedback com vocês em tempo real, né? Porque a gente sabe que o quebra-gelo, ele é uma coisa, né, que exige a gente estar numa atenção ali pessoalmente. Então, assim, tentando ali trazer ali um pouco da nossa experiência, diversão, ranqueamento. Então, eu espero que tenha ficado legal para vocês, né? Apesar do curto prazo ali de execução da plataforma. Maravilha. Então, agora, pessoal, eu vou liberar a aula expositiva, tá? E aí eu vou aguardar vocês entrarem aqui na aula expositiva também. Aqui na aula expositiva, o que acontece? Eu tenho, né, um PDF meu já criado sobre a apresentação, né? Então, eu vou adicionar para vocês. Eu vou fazer o upload aqui do PDF, tá? Deixa eu colocar aqui e achar a minha apresentação no meio desse tanto de coisa aqui. Eu vou ter que baixar de novo, meus amigos. Mas é vida. Ah, não, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Estou enviando porque muito quando eu ia em workshop online, né, eu nunca recebia o PDF depois, sabe, da apresentação. Sempre tive aquele, nossa, gente, cadê né? Me manda aí a apresentação. Então, assim, vocês vão conseguir visualizar ali, tá? PDF. Se ele rodar, né? Conteúdo salvo, vamos ver. Qualquer coisa, eu inicio aqui, tá? Mas o ideal é que ele apareça. Não configurou. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Toma conta. Vamos ver. Mas eu mando, tá? Não preocupa não que eu mando o PDF da apresentação, mesmo se eu não conseguir enviar ao vivo aqui para vocês. Como eu não vou conseguir, eu vou passar para a apresentação, tá? Mas aqui, se tivesse dado certo, vocês estariam vendo a minha apresentação, assim como uma exibição de slides, tá? Normalmente poderiam aqui usar o chat e interagir entre vocês, e aí conseguiríamos ali passar essa parte. Mas então, eu vou passar aqui para a gente conseguir ir para a nossa parte expositiva aqui do workshop. Pessoal, e aí, para a gente falar de legal design, a gente tem que entender que vai muito além, né, assim, de telas bonitas, tá? Cada sistema aí que a gente tem mal implementado nos nossos órgãos, né, nos nossos setores, isso custa um dinheiro público, né? Toda vez que a gente tem um fluxo ali que ele não está bem desenhado, ou mesmo não está mapeado. Quantas vezes a gente vê relatos, né, de pessoas falando, poxa, eu não tenho nem férias, eu não consigo tirar férias porque só eu sei determinada coisa, né? Ou então eu não consigo passar ou delegar porque não tem isso mapeado. Então, assim, quando a gente não tem um fluxo desenhado, ou ele não está mapeado, ou ele realmente não funciona, custa tempo, né? Não só do cidadão, mas tempo de vocês, e tempo é precioso, né? Além do custo financeiro, o custo do tempo é um dos fatores que mais impacta, né, na tomada de decisão. E cada decisão que as pessoas tomam sem conseguir compreender o que está sendo dito, custa confiança.
Então, por isso que é muito importante que os sistemas, que as decisões, que os documentos, né, que os serviços, eles sejam fáceis de usar, eles sejam desejáveis, né, eles sejam confiáveis, né? Então, assim, pensem numa experiência depois sobre o que vocês passaram aí dentro do serviço público. E por trás da inovação, né, existe ali a interseção entre três grandes áreas, né? O direito, a tecnologia e o design. Onde que está a experiência de usuário nisso tudo? Está no centro, né? O legal design e o UX, eles convergem muito, né? Que o UX designer é aquela pessoa que advoga pelo interesse de todos os usuários, e aí não importa o contexto que ela esteja. Uma pessoa que atua com UX design, ela consegue transitar em contextos assim, extremamente complexos e consegue aprender, extrair informações, né, o contexto, as soluções para as dores, né? Então, mas tudo converge. Se você estiver faltando uma pecinha dentro dessas três grandes áreas, provavelmente a sua solução não consiga escalar muito, né? Vamos supor, dentro de um gabinete. Eu tenho muita vontade de aplicar a Visualó nos meus documentos dentro do gabinete. Tá, temos ali um contexto, temos ali a solução para uma dor, né, específica, que é comunicar com o cidadão. Mas em relação à tecnologia, nós temos viabilidade técnica? O PJE permite certas entradas? Como que isso funciona? Há limitação técnica, há riscos, né? Porque entendemos que, por exemplo, numa decisão, você não tem só um canal de distribuição. Você tem ali a parte da própria decisão no PJE, você tem a parte da jurisprudência, que ela precisa ser consumível, né? Então, às vezes, como é que a gente vai lidar com o fato de que os advogados também precisam consumir aquela informação? Então, você tem que entender os caminhos por onde cada documento permeia. Não é só uma visão única, né? E objetivos de negócio. O que é isso? Nada mais do que a área que está querendo fazer determinada melhoria, determinada solução, e quer atingir o objetivo. Mas vamos supor, politicamente falando, não queremos que Visual Law vá, né, vá para frente. Vamos supor, aqui eu não quero que aplique. Então não adianta você ter tecnologia e você ter solução. Que se você não tem, né, a parte política funcionando por trás e também não tem o próprio negócio querendo, não adianta. Por isso que os três precisam andar juntos, né? Tanto o querer, quanto o poder, né? E quanto conhecer a necessidade de verdade. Aí o legal designer, né, é aquela pessoa que vai advogar pelos interesses, mas no contexto jurídico. Que é aí que veio o termo inspirado ali no conceito, né, de design para não designers, né, da Margaret Wheeler. E, gente, design thinking não é novo, né? Eu não sei se todos aqui fizeram algum curso específico de design thinking, mas o início de começou a se falar, né, sobre design thinking em 1950. Então, assim, a gente vê que não é algo novo, mas que hoje já até parou de se falar, por exemplo, eu vou fazer uma oficina de design thinking, porque já se popularizou. É algo que já está no dia a dia das pessoas, já está no dia a dia da mentalidade das empresas, do serviço público. Então, tem muitas pessoas que já incorporou o pensamento do design thinking e não necessariamente precisa rodar uma oficina. E a gente vai falar sobre isso também, sobre absorção de mentalidade, tá? E a parte de legal design para gestores? Como eu havia dito, não é executar necessariamente vocês, mas vocês precisam saber que ao menos um dos seus liderados precisarão estar olhando para isso. Pelo menos uma pessoa, porque vai ajudar vocês na organização do próprio gabinete, do próprio setor. Vocês vão conseguir conhecer os seus próprios problemas, vão conseguir criar soluções internas, vão conseguir colaborar
com a instituição, né, no desenvolvimento de soluções. A gente tem o nosso exemplo, por exemplo. Dentro do gabinete, nós temos duas operações acontecendo. Nós temos a operação jurídica e a operação normal, do trâmite do processo, né? E temos a operação de inovação, que nós denominamos de gestão, inovação e estrutura, que a gente tem, que se chama operação GRID. Então, nós temos dois olhares, a gente não tem apenas uma operação dentro do gabinete. Então, como que a gente consegue fazer com que a jurisdição seja entregue, mas, por outro lado, a gente consiga resolver os nossos próprios problemas, a gente consiga melhorar o ambiente para assessoria, né? Ou como que a gente faz isso? Através do legal design. Então, é a gente conseguir sentar, entender, mapear. Então, é uma coisa que é custosa. Toma um tempo e realmente não dá para você deixar ser uma coisa esporádica. A inovação, ela precisa ser cultura, ela precisa ser dia a dia, porque o pouquinho em pouquinho que você faz, ele se torna grande, sabe? Então, assim, não queiram já que fazer igual uma Apple da vida, uma Tesla da vida, não é montar startup dentro do gabinete, entende? É você ter constância. Porque tudo que você faz de maneira constante, você faz com excelência. Então, assim como no seu aprendizado jurídico, na sua ascensão jurídica, é também para o aspecto de melhorias internas e da instituição, tá? Bom, e o legal design, né, apesar de que muitas pessoas pensam, né, e experiência do usuário não começa com telinha bonita, ela começa com intenção. E a intenção, ela exige, né, coragem para a gente perguntar, a gente está resolvendo o problema certo? Né? Ai, só um minutinho, gente, que deu vontade de tossir. Um minuto. E é isso, gente, engasguei com alguma coisa. Com vento. Só um minutinho que eu tomar uma água. Mas vamos lá. Se você adquire uma ferramenta sem você redesenhar o fluxo, o que isso quer dizer? Vamos supor, eu quero implementar inteligência artificial dentro do gabinete. Se você não entender como as pessoas estão usando, o risco é muito grande. Não só pelo fato, né, de proteção de dados e tudo mais, mas de não se obter o melhor resultado. Nossa, gente, que é isso? Eu engasguei real aqui. Só um minuto. Voltando. E aí, se você não redesenha isso, sabe? Se você não coloca na sua operação da melhor forma possível, vão ter pessoas perdidas, vão ter pessoas fazendo coisas inadequadas, e não é questão de proibir, sabe? Assim, tem risco, não vou mexer com inteligência artificial. Mas é você gerenciar riscos, né? O mais importante é você ter o conhecimento sobre aquilo, o que pode, os limites, e conseguir fazer uma transição adequada, né? Lá no gabinete, por exemplo, tem profissionais entre 20 anos e 60.
Então, assim, não foi todas as pessoas que começaram, né, usando inteligência artificial da melhor forma possível, mas a gente construiu um caminho com essas pessoas, né? A gente pegou na mão, a gente mostrou, a gente capacitou, né? Então, é muito importante que vocês, mesmo que adquiram uma ferramenta, pensem como que vai ser, o quão impactante isso vai ser, né, para os seus liderados. E outra coisa, na hora de implantar a tecnologia, né, vamos entender se aquilo faz sentido, né, para quem usa. Será que essa plataforma realmente ela resolve o problema? Ou a gente está automatizando o erro, né? Então, fica essas perguntas. Não adianta nada inovar, né, na direção contrária. Então, fica esse alerta, né, para vocês. E se você tem uma experiência que você redesenha dentro do seu gabinete, dentro do seu setor, qual que é, né, essa experiência que você quer entregar? Só a que parece eficiente ou a que realmente é? Porque, na verdade, se você não olhar para isso, o caos vai desenhar para você, né? Toda ação ali, ela cria uma experiência e toda omissão também. Então, deixar de olhar, né, para essa nova dinâmica de vida, essa nova dinâmica de trabalho, mudou muito, pessoal, muito mesmo, a forma como nós trabalhamos, o como entendemos o direito, a forma como consumimos informações. Então, a gente toma um tempo, dá um certo trabalho, mas depois que está tudo desenhado, vocês realmente conseguem exercer da melhor forma possível a inovação. E fica muito mais tranquilo e muito mais prático, sabe? Então, é um exercício que vale super a pena. Eu vou dar um exemplo para vocês de um caos na prática, tá? Como que a experiência de uma pessoa pode ir de 0 a 100 muito rápido. Eu estava certa vez num aplicativo, né, de serviço público que a gente precisa muito. Eu acho que pela história vocês vão saber qual que é. Primeira coisa que eu fiz quando eu entrei nessa plataforma, eu pensei, nossa, gente, o governo acertou dessa vez. A interface tá bonita, tá, o design tá limpo, tem bastante segurança, né? E aí eu ativei o duplo fator de autenticação. Eu sou meio cismada com tecnologia, né? Então, assim, pelo lado de saber muita coisa de tecnologia, eu também tenho muitos medos, né? Principalmente de vazamento de dados, né? Hack, etc. Mas, para mim, estava super confiável, tudo robusto. Daí, o que eu precisei? Trocar. Meu iPhone tinha quebrado, eu precisei trocar ele. E aí, eu reinstalei esse aplicativo. Só que na hora que eu fui logar, gente, estava me pedindo código de autenticação. E aí eu falei assim, mas como é que eu vou conseguir o código, sendo que ele estava dentro do aplicativo? E para acessar o aplicativo, eu precisava do código. Então eu não conseguia me mover, né? E assim, vai falar assim, ah, é a culpa do usuário, né? Assim, eu já sou uma usuária que não é uma parte média, né, de usuários, e mesmo assim eu fiquei presa. E eu não conseguia resolver meu problema e eu tinha uma questão muito séria para agilizar no aplicativo. É uma coisa que me impactava como pessoa. Então, a gente pensa assim, onde que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Né? E tragam isso para o aspecto do direito. O quanto que vocês fazem parte de uma engrenagem e o quanto que vocês impactam certo fluxo. Então, é muito importante que vocês se vejam para além de um gabinete, para além do setor, como parte de uma engrenagem. Porque existem coisas que tudo bem, não é a culpa de vocês, né? Mas existem coisas que vocês podem ajudar a melhorar.
Então, é importante vocês se sentirem pertencentes, tá? Por que, né, que a gente tem esse efeito dual ao ranço, né? Existe um viés cognitivo por trás, né? Esse é o que a gente chama de efeito estético usabilidade, né? O Aesthetic Usability Effect. Ali os usuários, a gente tende, né, a acreditar que uma coisa visualmente agradável ela é automaticamente funcional. Um exemplo foi esse agora. Eu falei para vocês, entrei na nossa plataforma aqui de testes e não funcionou, né? Um bom design, ele faz com que a gente até esqueça pequenos detalhes, sabe? Mas grandes problemas não são é, esquecíveis, né? Igual eu tive dificuldade nesse aplicativo para eu conseguir entrar e fazer uma coisa de manejo da minha vida, né? Então, imagina para um jurisdicionado que não consegue efetivamente encontrar o que ele precisa em relação ao processo dele, né? Então, seja aí o que foi decidido, seja ali o como que ele vai fazer para ir atrás disso. Então, entendam, por muito tempo, nós, enquanto Poder Judiciário, terceirizamos, né, a responsabilidade de informar certas coisas. Um exemplo muito claro sobre isso é se vocês estivessem hoje deitados ali num leito ali de hospital e terceiros viessem falar qual que seria, né, o desfecho do que você estava sentindo, o que que você iria fazer, imagina, manda um técnico para te falar sobre a sua cirurgia, o que vai ser feito na sua cirurgia. Você vai entrar em desespero, você não vai conseguir acreditar naquilo. Por quê? Por que que o médico não está me dando informação? Né? Por quê? Então, tenta refletir isso por trás da decisão. Né? Se a gente terceiriza para o advogado explicar para a parte o que foi dito ali, será que a gente realmente tá fazendo justiça? Será que a pessoa entendeu o que ela precisa fazer no processo? Será que ela sabe que ela pode recorrer? Será que ela sabe que ela perdeu e por que que ela perdeu? Então, é uma coisa a se pensar, né? E é uma reflexão. Claro que as coisas não mudam da noite para o dia, né? E a gente tem, né, como dinâmica a troca direta com advogados. Mas é como eu falei, é uma coisa que a gente terceiriza a informação. Então, talvez, quem sabe, a gente consiga pensar numa solução para isso que não afete tanto, né, a qualidade do trabalho, a dinâmica do dia a dia. Então, são esses tipos de desafios que o design se propõe a resolver, né? Nada mais é que você ter um problema, você buscar formas incessantemente de resolvê-los, né? É, e assim, experiência de usuário no serviço público, ela não pode mais ser aquela última etapa de pesquisa de satisfação, né? A gente tem que pensar em experiência de usuário como um início, né? Desde a concepção de qualquer projeto ou produto, né? E nesse contexto, a gente entende como as pessoas realmente usam ou integram com serviços, sistemas, políticas públicas. A gente consegue reduzir, né, o esforço cognitivo, o retrabalho, o desperdício, os erros institucionais, e aí a gente consegue tomar decisões com base na realidade, né? Não apenas no achismo. Essa parte do legal design eu vou trazer algo mais palpável para vocês, até mesmo sobre a rotina nossa da assessoria, tá? Por exemplo, para a gente reduzir o retrabalho dentro do gabinete. Toda vez que a gente tinha um estagiário novo, a gente ficava meio perdido no que tinha que passar para esse estagiário. Então, um dos problemas era nós precisávamos sempre acionar pessoas, tirar da dinâmica já de trabalho para poder ensinar e entender o que essa pessoa precisa fazer. Então, a gente tinha isso com bastante recorrência, porque o estagiário está sempre mudando, né? Então, o que a gente pensou dentro do gabinete para ter uma solução? A gente tem uma trilha para essas pessoas. E a trilha deu clareza para todo mundo. Eu vou mostrar aqui para vocês.
Essa aqui é a parte da nossa wiki. A gente tem aqui nossos fluxos desenhados, as nossas rotinas, tá? E aí, dentro daqui, a gente tem credenciamento e descredenciamento de colaboradores, tá? E aí a gente fez. Por exemplo, a Aninha é uma estagiária nova aqui do gabinete. E aí ela tem toda uma trilha. Se isso daqui foi realizado, se não foi, a gente sabe, né? A gente fez o procedimento administrativo para admissão, o credenciamento dela como usuária nos sistemas, no TJMT. A gente fez um café de boas-vindas para ela, capacitou sobre a rotina diária. Então, a gente tem os passos que a gente não precisa ficar correndo atrás, sabe? Toda vez que acontece. Então, isso são pequenas coisas, como eu falei para vocês, que é constância, né? Que faz você desenhar boas soluções e práticas do seu dia a dia. Coisas que se tornariam gargalos, né? Coisas que você não conseguiria resolver ou ficaria resolvendo por muito tempo, sem necessidade. Então, é gestão, faz parte de uma gestão. Então, é muito importante que vocês tenham esse olhar. Então, e o Visualol? O Visualol é diferente um pouco, porque é apenas aplicação, né? E como eu disse para vocês, as decisões dos documentos, elas não vivem em um lugar só, né? Ela percorre em um ecossistema inteiro. Ou seja, a decisão ela não é mesmo um documento apenas, né, jurídico, ela é uma interface ali de comunicação. É ali que as pessoas vão entender as possibilidades, né? Então, a gente consegue entender as possibilidades de uso, as limitações, os riscos, dentro de toda a gama, né, de possibilidades, saber até onde a gente pode ir, até não. Porque, às vezes, a gente, na tentativa de melhorar, a gente acaba piorando. Teve um caso, inclusive, de Visualol, de aplicação de Visualol, que ficou incrível, sabe? A parte de simplificação para a parte. Ficou incrível mesmo. Só que chegou na hora, né, de coletar a jurisprudência ali, fazer a pesquisa de jurisprudência, aparecia escrito assim, PDF. E aí a decisão inteira estava no PDF que não abre. Então, o formato, a distribuição daquilo não era eficaz. Então, assim, aí tentando ajudar para a parte, acabou dificultando para os advogados consumirem. Então, por isso que é importante você entender, para além de colocar um ícone, para além de você colocar um recurso visual, de se aquela interface ela está adequada. E não se contentem, tá? Se a interface não está adequada, alguém criou essa interface. Do mesmo jeito que alguém criou, a gente pode modificar. É claro que não vai ser tão fácil, é uma coisa que às vezes vai exigir articulação política, é uma coisa que vai exigir um movimento maior de pessoas, mas tudo é possível de ser modificado, né? Até porque o processo em si, ele não foi pensado para o universo digital, né? Ele foi pensado para um ambiente físico, né? Então, a gente digitalizou, de certa forma, o modus operandi presencial. Então, muita coisa de interface de comunicação pode ser mudada, mas isso só vai acontecer se houver pequenos passos de constância, de mudança e de entendimento de necessidade. Às vezes, quem criou nem sabe dessa necessidade, nem mais que isso, não sabe desse problema que está acontecendo. Então, para a gente projetar as experiências melhores, a gente faz, é tentativa e erro, é entendimento, tudo isso faz parte, né, de legal design. Então, o que que é o legal design em si? Não é implementar soluções sem entender o contexto, gente. A gente precisa investigar, né? A gente tem várias técnicas aí de investigação. Desde mapeamento, jornada de usuário, blueprint de serviço. Tem ferramenta, é o que mais tem, principalmente de IA hoje. IA tem bastante ferramenta que ajuda na parte de experiência de usuário, mas se você também ignora essa parte de exploração e de
descoberta, você vai dar um chute, né? Pode ser que você acerte, claro, como tudo, mas a chance é que aquilo ali você não tenha a noção do todo. Muita gente me pergunta, nossa, mas rodei uma oficina de design thinking, juntei a área X, a área Y, mas não consegui resultado, não saí daquilo com resultado, fiquei sensação que eu só colei post-it e não saiu, né, uma solução. Isso acontece muito, mas existe um motivo do porquê isso acontece. É porque dentro de uma oficina, se você não leva contexto suficiente, o que sai é solução fora de contexto. Como que a gente pode contar, né, com a memória 100% das pessoas? Tem muita coisa que a gente faz e que a gente não percebe, a gente faz de forma automática no nosso dia a dia, nas nossas rotinas. E esse tipo de coisa só vai ser percebida se você está dentro de um mapeamento, sabe? Então, muita coisa não é levada para a oficina, é deixada de fora, por isso que às vezes a solução não é adequada. Talvez se tivesse uma etapa de discovery antes da oficina e já levasse, olha, o problema é esse, as pessoas não conseguem acessar dessa forma, olha como que fulano faz, olha como ciclano faz. Se já levasse insumos para a oficina, podem ter certeza que o resultado vai ser melhor. Porque a parte crucial do design, que é o entendimento, ela não se perdeu, né? Antares perguntou aqui qual ferramenta você utilizou para criar a trilha para os estagiários novos. Então, aquela ferramenta é o Loop da Microsoft. O que acontece? A gente também tem uma máxima aqui de reduzir desperdício. Então, a gente aproveita todas as ferramentas que a instituição nos dá, né? E a gente faz algumas adaptações, tá? Tem bastante plataforma legal também, semelhante ao Loop, tipo o Notion, né? O Notion, ele é bem melhor, inclusive, que o Loop, mas para nós era importante estar dentro do ambiente corporativo. Então, tudo bem, a gente perdia ali, de certa forma, algumas soluções, mas a gente estava protegido e fazia da melhor forma que estava, tá? É... Ai, o pessoal está comentando ali. Não, tá jóia. Mas tentem explorar, tem muita plataforma, principalmente no universo da Microsoft, que dá para a gente adaptar e utilizar de maneira legal, sabe? E que vai ser útil para vocês de verdade. Então, sempre deem uma explorada no que vocês já têm. Para aí, sim, se não tiver, a gente capta fora. Isso também é uma máxima nossa. Se a gente não consegue, a gente vai atrás também, né? Nós não temos, como dizer, não tem a economia, de certa forma, né, no aprendizado. Igual eu estava comentando com o doutor Hugo, só para eu fazer esses testes aqui com a plataforma e para a gente conseguir subir e testar uma experiência diferente, eu gastei R$ 1.000 em token do cloud, né? Então, assim, mas não rodei uma linha de código, né? Então, assim, sabendo, mas eu tenho todo conhecimento, né, por trás de tecnologia, mas não codo. Então, para mim é aquela coisa, é um dinheiro que vale a pena o seu tempo, né? Então, muitas coisas de IA são caras, IA é caro, né? Utilizar, implementar, né, modificar. Então, mas tem muita coisa que vale a pena, tá? E muita coisa que dá para você construir dentro da própria instituição, né? Até mesmo essa exploração. Quem sabe ali, vocês que são gestores, magistrados, conseguem articular para ter alguma reserva de tokens, por exemplo, de inteligência artificial, né? Para poder criar coisas novas que vão ajudar a própria instituição. Isso é uma quebra de paradigma muito grande, né? Então, é realmente aproveitar e ter coragem ali para experimentar coisas novas, né? Obviamente, sabendo e entendendo o que está fazendo, tá? Não é projetar, né, no impulso e sem método. Tem vários métodos que a gente pode usar no legal design. Eu vou deixar, inclusive, para vocês todo um kit ali de ferramentas e técnicas que normalmente são aplicadas dentro do legal design. Mas, como eu falei, é experimentação. Vocês comecem pequeno, às vezes fazem um mapeamento de como que é o atendimento com advogados,
Então, vai testando aos poucos, vai adaptando aos poucos. Não precisa começar com coisas complexas demais. Então, e quando for complexo, faseia, né? Você não começa tudo de uma vez, senão você vai se perder. Então, você tem que entender que vocês têm que medir algumas coisas para vocês não saberem se aquilo ali foi eficaz ou não, né? Por exemplo, essa parte do loop que eu comentei, Antares, a gente colocou em teste por um tempo. A gente colocou, a gente viu, né? A gente economizou tempo no onboard, né? Na trilha desses estagiários. Então, a gente viu internamente, né? Durante as nossas reuniões diárias, e a gente entendeu, falou, poxa, economizou demais, a gente já sabe quem que precisa fazer qual coisa. Então, a gente não tem mais um retrabalho que a gente tem clareza de quem precisa fazer o quê. Então, a gente mediu isso. Então, sabemos hoje que mudou completamente o nosso fluxo com uma coisa super simples. Então, vale super a pena, tá? Então, é investigar o contexto suficiente, né? A gente constrói acesso, conexão antes de mapear. Não chega empurrando a porta, não, sabe? Conversa com a pessoa, entende o dia a dia dela, entende o que precisa ser feito. Fala assim, eu gostaria de ajudar a entender esse contexto, não naquela tentativa de punição. Muitas pessoas, às vezes, vão mentir para vocês e não vão mostrar a realidade por medo, tá? Isso é muito comum. Mas se vocês criarem conexões com essas pessoas, né, mostrar que aquilo ali vai ser valoroso para todo mundo, eu tenho certeza que aos pouquinhos isso vai mudando, tá? É, a gente tem que aprender o máximo que a gente puder com o mínimo necessário. A gente desenvolve essas soluções testáveis por período. E a gente entende se aquilo ali foi bom, se ele não foi ruim. E tá tudo certo. Se não deu certo, ou a gente melhora, ou a gente desapega. Não precisa ficar apegado com solução que não é eficaz e nem é eficiente, né? E registrar isso de maneira enxuta, né? Para você ter uma inteligência coletiva ali, né? Uma memória coletiva. E qual que é a diferença do UX tradicional, né? Experiência de usuário, e o legal design? No UX tradicional, pessoal, nós temos times dedicados. Basicamente, no serviço privado, tem equipes com mais de 30 pessoas de experiência de usuário. Então, assim, é muito robusto, é uma maturidade muito avançada, né? Você tem orçamento para pesquisa, né? Você consegue acessar os usuários ali, você tem toda uma trilha do que precisa ser feito, as pesquisas são muito completas, então você consegue entender comportamento dos usuários de uma maneira muito diferente do que como nós, né? Que a gente tem equipe enxuta, tem tempo escasso, acesso institucional, a gente é limitado, às vezes a gente não consegue chegar nem na área de RH ou mesmo na área de problemas, né, de ouvidorias e etc., e não consegue ter acesso ao que está tendo de problema para a gente trabalhar, né? Então, a gente não tem operações que são desenhadas para olhar o legal design, né? Normalmente é a aplicação pura e simples da operação jurídica, né? E aí a gente fica naquela decisão sob pressão toda hora. Não é impossível de se aplicar legal design, é estratégico, mas vocês têm que entender que leva tempo. Para a gente ter uma operação muito madura, né, dentro do gabinete, não foi da noite para o dia. A gente teve resistência, né, a gente teve que ir a curtos passos, entender quais eram as necessidades de cada um, entender quais eram as preocupações de cada um, porque os antagônicos têm muito a acrescentar, né? Eu acredito muito nisso, né? Pessoas que às vezes falam assim, ah, não vai dar certo, né? Já coloca N empecilhos, eu não vejo como ameaça, eu tento entender o porquê, né? Que aquilo ali é tão importante para ela, né? De falar que não vai dar certo. Então é muito rico isso também. Então, entendam, legal design para vocês colocarem, ao contrário do visual law, que é mais prático, né, uma camada mais prática da aplicação, né, de melhoria de documentos de forma visual. O legal design ele é uma coisa desenhada para problemas, né, complexos e de escala, né, de dia a dia.
Então, é estratégico, sim, vocês terem um pensamento relacionado a ter uma parte voltada, um olhar voltado, né, para legal design na gestão de vocês, dentro do gabinete de vocês, tá? É, existe uma diferença de UX de guerrilha que a gente fala que é, por exemplo, saiu na rua e perguntou, né, sobre o documento específico. Qual documento você acha mais fácil, né? A gente chega na rua e pergunta, né, e valida ali de maneira muito mais rápida. No serviço público, isso é uma coisa mais difícil. Se a gente quiser atingir, por exemplo, servidores, a gente não consegue simplesmente bater na porta da secretaria e começar a falar sem parar. Você tem que criar, né, um ambiente propício para isso, né? E nasce também da responsabilidade institucional. A gente reduz ali o retrabalho, a gente revisa desgaste, a gente não. Tudo que você afastar vai ser mais difícil. Existe um viés cognitivo por trás, é que se as pessoas gostam de você, se você é amigável, se você é cordial, né? Se você dá um bom dia com aquele calor, mano, as pessoas tendem a gostar mais de vocês e colaborar mais com vocês. Então, por que que eu falo isso, gente? Um erro nosso no serviço público é a legitimidade. É o nosso nome saindo na mídia, né? Muitas coisas negativas. Então, a gente precisa equilibrar isso tudo, né? Para fazer com que as nossas entregas sejam realmente percebidas pela sociedade, né? Não só efetivamente feitas, mas percebidas. Então, isso é muito importante e é uma estratégia muito boa. Eu tinha citado, né, sobre a facilidade do acesso ao usuário, né, dentro do setor privado, em relação a nós, que tem questão de dados, fluxos, e aí sim exige, né, uma orquestração ali, né, política e institucional. Você não sai entrando e testando, você não entra na casa das pessoas sem bater na porta, sem conversar, sem entender, né, o como que aquilo é feito, se pode ser feito, né? Então, é importante que vocês criem esse acesso, né, e consigam ter os melhores resultados possíveis. E sobre a má decisão. O que seria a má decisão aqui nesse caso? É você decidir conforme no que você acha, né? Até que isso no setor privado não é um problema, sabe? Porque você perde o cliente lá, você ajusta o produto, o erro é custo de aprendizado, mas no serviço público existe um risco, sim. Aí você escala ineficiência, você institucionaliza o retrabalho, você gera sobrecarga invisível e sistêmica para as pessoas. Por que que eu falo isso? Às vezes a gente acha que uma ideia é só uma ideia, mas uma ideia que ela é implementada, ela gera um fluxo operacional, tá? Alguém vai ter que executar aquilo. E dentro da execução de alguém, está previsto esse tempo, né? Essa pessoa tem a curva de aprendizado necessária para isso? Então, isso bate diretamente com gestão, porque uma decisão que foi tomada, né, como eu vou dizer, sem ter toda a noção do que está acontecendo, aumenta o risco jurídico e ele impacta milhões de pessoas, né? Aqui, a parte de experiência do usuário, ela serve para mitigar mesmo riscos, é para a gente entender de fato como as coisas funcionam, na realidade mesmo. E o papel da liderança, né? O papel da liderança nesse aspecto no serviço privado, eles querem crescimento, escala, performance, então eu vou injetar dinheiro para isso acontecer. Eu vou investir em você, eu invisto na sua capacitação, eu invisto nas suas ferramentas, eu invisto, né, no que você precisar para você entregar resultado. No serviço público, nem sempre a gente tem tudo que a gente quer na hora que a gente quer. Então, cabe a nós, né, pelo menos garantir um espaço seguro para a gente investigar, né? Por exemplo, se vocês delegam para alguém essa investigação, nada mais interessante do que você abrir caminho para isso acontecer.
Se precisa em outro gabinete, se precisa em outro setor, que tal você intermediar aquilo, né? Você trazer mais segurança para essas pessoas e você vai começar a entender o contexto do todo, né? E aí você acaba protegendo contra a inovação superficial, que é você faz num único local a inovação, mas o resto da engrenagem não está funcionando. Se ali secretaria não está junto com vocês, né? Se comunicação não está junto com vocês, se TI não está junto com vocês, fica restrito ao silo de vocês. E isso não expande, não tem crescimento. Então, você precisa ter uma governança muito importante. Às vezes não é todas as pessoas que gostam de exposição, e isso também é importante de ser entendido, mas a liderança ela precisa exercer esse papel de governança e de abrir caminhos, né, para isso acontecer. E o papel, né, das pessoas como legal design. E saibam, vocês não vão controlar a decisão final. Às vezes vocês podem ter a melhor intenção do mundo, vocês podem fazer a melhor descoberta possível, entregar a solução mais adequada possível, e mesmo assim as pessoas não quererem continuarem com aquela solução. Mas o seu papel não é garantir que a ideia seja implementada ou a solução implementada, né? Mas você precisa garantir que a experiência de verdade ela foi considerada. E ela é considerada de maneira contínua. Vamos supor, se vocês estão liderando algum projeto, é, não pense com o projeto como início, meio e fim. Pense como um produto que você vai precisar melhorar com o tempo e que você precisa pensar estratégias para que ele não se torne um sistema legado, que ele perca, né, a sua relevância. Então, você tem que garantir que a experiência real ela seja conservada e considerada, né, de maneira contínua. Você constrói aquele acesso que eu falei, você observa, investiga, se não for você, quem estiver vinculado ao olhar, né, de legal design, você formula ali hipóteses do que precisa ser feito a partir do que você entendeu para aquilo ser melhorado. Coloca testes por um período de tempo. Entende que isso é uma operação? Não é simplesmente um fazimento. Existe toda uma operação por trás. Até porque, se você faz testes, você tira as pessoas do seu ambiente normal para testar uma coisa. Até mesmo os testes têm que ser controlados. Você não vai colocar para assessoria todo mundo fazer um teste. Você vai selecionar aqueles, inclusive com perfis específicos, né, que você acredita que seja, como eu vou dizer, mais prático, mais aberto. Então, vocês vão aproveitar aí o conhecimento todo que vocês têm de gestão de perfis e vão trazer isso para a prática, que vai ajudá-los demais, né? Vocês vão acompanhar esses resultados, vocês vão informar as pessoas com evidências. Assim, olha, eu não quis ir por esse caminho por conta disso, disso, daquilo. É muito mais prático para gerar convencimento, né? E você reduz ali as pessoas terem que ficar pensando demais, né? E sim, vocês podem, não só podem, como devem usar a IA, né, em várias etapas de experiência de usuário, mas a IA não vai responder para vocês aquilo que a gente mais fica assim, nossa, e agora? O eureka só o ser humano tem, né? A gente conseguir pensar nas outras pessoas, isso é intrínseco do ser humano. Então não adianta você querer terceirizar. Se eu virasse para o Cloud, quando a gente estava criando a plataforma e falasse assim com ele, eu quero uma plataforma de gamificada, onde as pessoas tenham níveis ali, mas não desse detalhes do que eu queria, como que eu queria que conduzisse, né, essa dinâmica, essas aulas, ele não teria feito, porque ele é um entregador de código ali para mim. Mas quem precisou pensar por trás, né? Quem vai precisar pensar por trás serão vocês. Então, não terceirizem a capacidade de raciocínio para ela, mas potencializem, né, a execução. Então, cada vez mais a gente vai afastando da questão da execução, coisas manuais, e a gente vai
exercitando mais o raciocínio. Eu sei que dá medo e a gente pensa assim, nossa, eu vou ter que toda hora pensar uma coisa nova. Tem pessoas que têm medo disso, mas tem outras que se motivam. Então, não sejam essas pessoas que têm medo, porque vocês vão querendo melhorar mais e mais. Gente, tossi aqui, terrível. Até vou seguir aqui com mais velocidade e vou deixar vocês um tempinho para a gente tomar um cafezinho, tá? A gente vai iniciar uma pausa, que aí eu aproveito e me recupero, tá? Podemos fazer assim uma pausa de 20 minutinhos. Tá bom. Aí a gente volta então 10h55. Combinado? Então tá, jóia. Obrigada, não, já volto aí, pessoal.